Bom, vamos falar bem rapidamente aqui sobre o que é o poder constituinte, seus, suas subdivisões e depois vamos abordar um pouco a Constituição Federal em si, né? Bom, o poder constituinte é um poder que garante àqueles que se reúnem em assembleia a capacidade de elaborar um documento escrito e que vale como lei suprema. E esse poder constituinte ele é dividido em originário e derivado. O poder constituinte originário ele é livre, ele é ilimitado, inicial, soberano, autônomo, incondicionado e ilimitado, né? Não existe nenhum lastro em outro poder, ele decorre dele mesmo e não existe nenhuma outra condição que está acima dele que pode limitá-lo. Não existe nenhum aparato jurídico acima do PCO, que é o poder constituinte originário. Ele é anterior à ordem jurídica e dá origem a um novo Estado. Ele pode ser também histórico ou revolucionário. O poder constituinte originário histórico ele só acontece quando se cria uma nova Constituição e essa Constituição é a primeira de todas as outras, né? Então, em qualquer sistema político anterior vigente, surge a primeira Constituição. Aí vem o poder constituinte originário histórico. O revolucionário acontece sempre que se elabora uma nova Constituição após outra, né? Então, tem uma outra Constituição, ela não vale mais e surge uma outra Constituição. Agora vamos falar sobre o PCD, que é o Poder Constituinte Derivado. Ele se divide em reformador, revisor e decorrente. Ele é um poder constituído, ele não é constituinte, né? Na verdade, existe uma confusão aí de palavras. Ele é constituinte porque tem capacidade de criar leis com valor constitucional, mas ele é constituído pelo poder constituinte originário. Ou seja, um poder secundário, ele não é inicial como o poder constituinte originário. Ele também não é incondicional, ele está sujeito à Constituição e ele é limitado pela Constituição. Nesse sentido de ser limitado, a gente tem inclusive na própria Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas em sentido de abolição. A gente vai falar já disso aí porque vamos abordar os artigos. Então vamos lá no artigo 3º da ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que traz pra gente sobre o poder constitucional derivado revisor. Ele diz que a revisão constitucional será realizada após 5 anos, então não é a cada 5 anos, isso é uma pegadinha de concurso. E essa revisão, uma vez que aconteceu, ela cessou, nunca mais volta, ela já foi revisada. O poder reformador é justamente esse artigo 60 que garante a capacidade de alterar a Constituição, de emendá-la e através de emenda complementar, eu estou com o artigo aberto aqui, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo e tem todo o processo legislativo, né? E existem algumas ressalvas para que não haja essa emenda. Ela não pode ser emendada em intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, até esse método de reforma da Constituição é limitado pelas situações que são excepcionais, mas, via de regra, ela pode sim ser editada. Agora, sobre o poder constituinte decorrente, derivado decorrente, ele é um poder que é transferido aos outros entes federados para que eles possam ter poder constitucional. Então, nesse sentido, a gente vai lá no artigo 11 da ADCT também. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes, elaborará a Constituição de Estado no prazo de 1 ano, contada a promulgação da Constituição Federal. Obedecer os princípios dessa. Então, aí os estados têm sim poder constituinte, e o município não tem. O município ele é regido por lei orgânica. Temos aqui no parágrafo único que caberá à Câmara Municipal, promulgada a Constituição do Estado, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica do município. Então o município não tem poder constitucional.
o Distrito Federal. O que é essa peça que sempre atrapalha a gente? O Distrito Federal, ele tem sim poder constituinte, apesar dele ser regido por lei orgânica, nos termos do artigo 32 da Constituição. Por que ele tem poder constituinte? A gente tem aqui, ó, vou desenhar para ficar fácil. Temos o Distrito Federal. Ele pode atuar como Estado ou como município, porque no parágrafo 1º ele diz que ele acumula a competência do Estado e do município. Se ele estiver atuando como Estado, ele tem sim poder constituinte. Se ele estiver atuando como município, nos termos do artigo 11 da DCT, o município não tem poder constitucional, então o Distrito Federal logo não terá esse poder. Vamos falar um pouco também dos artigos da Constituição que vão ser pertinentes para a gente. O primeiro artigo, ele fala sobre forma e sistema de governo. O segundo artigo fala sobre a separação de poderes, que são harmônicos. O artigo 4º menciona para nós quais são as situações que a União pode atuar como pessoa jurídica de direito público em caráter internacional. Ela tem um papel de dupla face, pode ser em pessoa jurídica de direito público interno ou internacional. No artigo 18 estão elencados os entes federativos, e são União, Estado, Distrito Federal e municípios. E vamos começar a falar de competências, né? O artigo 21 traz competências da União. E o artigo 22 traz competências privativas legislativas da União. São as duas diferenças, né? No artigo 21 é só competência de União, no artigo 22 é legislativa e privativa da União. Mas aí nós temos a exceção que está sempre nos parágrafos. A exceção traz para a gente que os estados poderão ser autorizados a legislar sobre as matérias privativas da União via lei complementar. E como o Distrito Federal acumula também as competências do Estado, ele também está autorizado a isso caso haja lei complementar. Artigo 23 traz para a gente competências comuns de todas as pessoas jurídicas de direito público mencionadas no artigo 18. Então, são competências comuns dos estados, dos municípios, da União e do Distrito Federal. É claro que isso demanda uma cooperação, que se dará via lei complementar. No artigo 24, a gente tem as competências concorrentes, né, das pessoas jurídicas de direito público, menos os municípios. Então, vão ser União, Estado e Distrito Federal. Quais são as competências que eles têm concorrentes aí? E as regras para essa competência ser exercida estão nos parágrafos. O parágrafo 1º diz para a gente que a União vai elaborar as normas gerais. O parágrafo 2º diz que os estados atuam com competência suplementar, isto é, eles não têm competência plena, eles apenas complementam a competência da União. Isso significa que a atuação do Estado é assim ilimitada. Parágrafo 3º traz para a gente que, na ausência de lei federal, os estados têm competência legislativa plena sobre as competências que são concorrentes dessas pessoas jurídicas. E o parágrafo 4º traz sobre a superveniência de uma lei federal. Vamos lá, tem uma lei estadual vigente e uma lei federal surge. Essa lei estadual ela não vai ser revogada, a lei constitucional não revoga essa lei estadual, porque eles são independentes, autônomos, entendeu? Não é porque a União é uma hierarquicamente superior ao Estado que ela vai revogar as leis do Estado. O Estado tem sua administração própria, né? A União não manda mais que o Estado. Então, só suspende a eficácia quando essa lei federal sumir, volta a funcionar essa lei do Estado da maneira que ela era exercida. Vamos continuar. O artigo 25 traz para a gente que os estados serão regidos por Constituição Estadual. E o parágrafo 1º também traz aí o tema da competência residual. Ele chama de competência residual porque no parágrafo 1º ele diz que os estados vão acumular as competências que não forem direcionadas a nenhum ente federado, né? Então, tudo que não for União, não for município, não for Distrito Federal, é do Estado. Competência residual. Ele pega o resíduo das competências e exerce. No artigo 28 fala ainda sobre os estados, que eles vão ser governados de maneira autônoma. Então, nós temos aí o tema do autogoverno dos estados. E no artigo 32 da Constituição, a gente encontra que o Distrito Federal vai ser regido por lei orgânica. E claro que a gente continua naquele esquema
de que o Distrito Federal pode ter poder constituinte ou não. O artigo 30 fala sobre as competências do município e é muito importante a gente entender que competência de município, no inciso 1º, traz lá que são matérias de interesse local. O município não pode legislar sobre matéria de interesse estadual ou federal. Não faz sentido. E por último, trazendo só o artigo 60, que fala aí das emendas complementares. E sempre respeitando as cláusulas pétreas. Existem cláusulas pétreas chamadas pela doutrina de implícitas, porque não estão nesses incisos do parágrafo 4º, mas não deixam de ser cláusula pétrea. Por exemplo, o próprio artigo 60 é uma cláusula pétrea, já que a alteração dele facilita a alteração de outros temas que, por sua vez, são cláusulas pétreas. Outro tema, por exemplo, o artigo, salvo engano, 228 ou 128 da Constituição Federal, que fala sobre maioridade penal. Alguns doutrinadores enxergam como cláusula pétrea, porém existe essa divergência. Então, se você enxergar a maioridade penal como cláusula pétrea, ela não pode ser alterada. Se você enxergar como uma mera legislação, ela pode sim ser emendada. É isso.